O amor se torna um sacrifício. A inocente virgem, forçada a casar com o sheik riquíssimo. No reino esquecido de El Maadir, onde o sol gigava entre as palmeiras e as lendas antigas dançavam com o vento. Layla era uma jovem de espírito livre. Seu riso ressoava como música suave nas ruas empoeiradas, onde crianças brincavam, enquanto as velhas à sombra dos muros comentavam sobre o último desfile de festividades. Mas uma sombra pairava sobre seu coração. A morte repentina de seu pai, um respeitado ferreiro, marcara seu destino com uma escuridão que ela nunca imaginou ser possível. Agora, Layla se via encurralada entre as tradições ruins que ditavam sua vida e a ambição friamente calculada do Sheik Khalid. Ele era um homem de poder e riqueza, mas também de um olhar gélido como aço. Para salvar sua pequena família da miséria, Layla deveria se sacrificar. O casamento estava marcado e a data se aproximava. Como um relógio que contava em uma dessas noites, enquanto explorava as ruínas de um antigo templo, Layla se deparou com uma velha inscrição nas pedras. A profecia falava de uma jovem que, em meio a um tempo de crise, teria que fazer um sacrifício para salvar o reino. O medo a envolveu como um manto pesado ao ler que essa jovem poderia ser ela mesma. A tensão crescia à medida que o dia do casamento se aproximava, com seu coração dividido entre a dor da obrigação e um amor inesperado que começou a florescer por Khalid. Layla buscou respostas. Por trás daquela fachada de ambição, ela começou a ver um homem que também carregava suas próprias cicatrizes. Mas o amor era um luxo perigoso e a profecia um fardo asfixiante. Enquanto Layla lutava contra seus próprios sentimentos, um rival das sombras se aproximava. Ali, nas ruas do mercado movimentado, uma figura encapuzada observava, seus olhos brilhando com intenção maligna. Ele queria destruir tudo o que Layla e Khalid representavam. A pressão aumentava. Unidos pelo destino, mas ameaçados por forças invisíveis, o tempo estava se esgotando e o reino clamava por uma solução. As sirenes do destino ecoavam e Layla sabia que a decisão estava cada vez mais próxima. Amava Khalid ou a ambição dele a aprisionaria? E a profecia, o que significava um sacrifício? E, acima de tudo, quem realmente seria feito de sacrifício? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão crescia no peito de Layla, enquanto ela caminhava pelas ruas de El Maadir. O casamento estava quase ali, como um pesadelo se aproximando. Mas aquilo que deveria ser um dia de dor se tornaria um espetáculo inédito. O sol se punha lento atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e roxo, como se o próprio universo estivesse se preparando para um clímax. Ela tinha se perdido em pensamentos sobre o que fazer com seus sentimentos por Khalid, quando uma gritaria repentina irrompeu do mercado.
Os habitantes da cidade corriam em todas as direções, e Layla, atraída pela confusão, seguiu a multidão. O coração disparado, ela se espremeu entre as pessoas, até conseguir ver o que estava acontecendo. No centro da praça, um homem encapuzado parecia estar se defendendo dos guardas. Mas o que chocou Layla foi a identidade do homem, seu próprio irmão, Amir Quito. Ele gritava, a voz entrecortada pela dor. Preciso falar com Layla. Layla mal conseguia respirar. Amir tinha desaparecido há anos, e agora ele estava ali, em carne e osso, buscando por ela. Mas o que aconteceu com ele? O que as ruas não contavam? Sem pensar, Layla fez o que qualquer irmã faria. Correu até ele. Amir, é você! Ele a olhou, os olhos cheios de pânico e uma urgência que a atingiu como um soco. Layla, você não entende. Não posso voltar. Eles estão vindo atrás de mim. A multidão parou para ouvir. Alguns murmuravam, outros julgavam. Khalid se aproximou, a expressão entre a preocupação e o ciúme. O olhar de Amir fixou em Khalid, uma tensão palpável na atmosfera. Foi você, não foi? Foi por causa de você que eu tive que fazer isso. A confusão aumentou. O que você está dizendo? Layla indagou, passando as mãos pelos cabelos. O mundo parecia girar. O homem que ela estava prestes a se casar tinha um segredo sombrio, e Amir tinha informações que poderiam mudar tudo. Ele me empurrou para a escuridão, Layla. Ele prometeu que você se casaria com ele para manter seu poder e status. Mas ele não é quem você pensa. As palavras de Amir soavam como um eco, ressoando em sua mente enquanto várias emoções a atravessavam. Amor, raiva, dor. Khalid disparou. Chega, Amir! Você não sabe do que está falando. Mas o olhar de Layla via algo diferente agora. Uma sombra pairava sobre Khalid, uma nuvem de dúvidas que a consumia. E enquanto a tensão aumentava, a multidão se aglomerava. Uma senhora gritou: ele é um traidor! Um traidor que voltou para perturbar a paz. E antes que Layla pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Uma flecha disparada, vinda de uma direção desconhecida, atingiu Amir no ombro. Ele caiu no chão, a cena instantaneamente se transformando em caos. O povo gritou, enquanto os guardas corriam para conter a situação. Layla, com o coração em frangalhos, se jogou ao lado do irmão ferido. Ele respirava com dificuldade e cada respiração era uma luta. Ela sussurrou, sentindo as lágrimas fazerem caminho por suas bochechas. E então ele disse: escute, o seu amor pode ser uma armadilha. O sacrifício é muito maior do que você imagina. Os olhos de Khalid brilharam com fúria. E Layla sentiu seu mundo desabar ao perceber que talvez nunca conhecesse verdadeiramente o homem que se tornara seu destino. Tudo o que ela conhecia virou uma grande interrogação. O que era realmente amor? E o que se escondia atrás daquela cortina de riqueza e poder? E assim, enquanto o caos dominava, Layla fez uma escolha silenciosa. As revelações e os segredos estavam apenas começando a surgir, e o futuro de El-Mahadir dependia de suas próximas decisões. Mas como ela poderia escolher, sabendo que cada passo a levaria a um sacrifício ainda maior? Layla estava paralisada diante da cena caótica que se desenrolava. O grito de Amir ainda ecoava em sua mente, mas agora suas palavras se misturavam com a confusão ao seu redor. Ela segurou a mão dele, sentindo sua pele quente. Cada pulsação... Amir insistiu, cada palavra um esforço.
Khalid não é quem você pensa que é. Ele está envolvido em algo muito mais profundo. Ele não é só um homem rico. Ele é parte de um jogo que envolve poder e traição. O rosto de Layla mudou. A confusão agora se transformando em uma tempestade dentro dela. Khalid, que até então parecia ser apenas um símbolo de proteção e status, agora se tornava um enigma perigoso. Enquanto a multidão se concentrava na briga, ela sentiu um impulso, um desejo de saber a verdade. Sem hesitar, virou-se em direção a Khalid. "O que você esconde de mim?" A expressão dele endureceu. Um homem calculista, agora revelando a verdade através de uma máscara de raiva. "Eu não te devo explicações, Layla. Você precisa confiar em mim. Isso é maior do que nós." Mas Layla não podia mais confiar sem respostas. A voz de Amir a chamava. Gritos de alerta e desespero. "Eles estão vindo. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." Nesse momento, um novo barulho cortou o ar. Uma sirene estridente. As portas da praça se abriram e um grupo de homens armados invadiu o local, suas armaduras brilhando sob a luz do sol poente. Eles não estavam apenas em busca de Amir. Eles estavam ali para levar Khalid também. A tensão explodiu como um bombardeio. E Layla percebeu que a situação mudara drasticamente. E pior ainda, um deles pulou ao seu lado, um rosto familiar, mas agora envolto em um manto de trevas. "Layla!" gritou um dos homens, seus olhos frios e determinados. Era Aiden, o melhor amigo de Khalid. Mas havia algo diferente nele, uma energia sombria que a fazia arrepiar. "Você precisa vir comigo. É hora de revelar o que realmente acontece aqui." Layla sentiu seu coração parar. "Não! O que você está fazendo, Aiden?" O choque a atravessou, e não houve tempo para pensar. Ele se aproximou, pegando seu braço. "Você não entende. O reino de El-Mahadir está em risco. E seu casamento não é o que parece." "Você é a chave. Você é uma marionete, Layla, como todos nós. Khalid nunca foi o herói. Ele é parte de um plano muito maior. Um plano que começa com você." A voz de Aiden estava carregada de pressa e medo. E aquele toque no braço, que deveria ser reconfortante, era um aperto de prisão. Layla olhou para Khalid, que agora enfrentava Aiden com um olhar cortante. "Você a está enganando. Isso é uma mentira." Mas as palavras dele soavam fracas, quase impotentes diante da verdade que se desenhava. Amir, ferido no chão, murmurou: "Não a deixe ir, Khalid. A escolha dela é tudo o que importa agora." E então, em um instante de pura adrenalina, Aiden puxou Layla para longe da cena tumultuada, com Khalid tentando alcançá-los. O choque atravessou a praça enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. Khalid gritou, mas já não havia o que fazer. Layla sentiu a verdade batendo forte em seu peito. O que se dizia sobre amor poderia ser um falso testemunho, e ela, exatamente na virada de seu destino, estava em um caminho de sacrifício que nunca poderia imaginar. Ao serem puxados para a escuridão, Layla lançou um último olhar para trás. As vozes se tornaram um zumbido distante e ela se perguntou se teria coragem de enfrentar o que estava prestes a descobrir. Estava realmente livre? Ou presa em uma nova e mortal armadilha? O futuro de El-Mahadir dependia daquela escolha, e a sombra do que estava por vir era tão densa que mal conseguia enxergar. Layla sentiu o aperto no coração enquanto Aiden a puxava para longe da praça caótica.
O som da multidão gritando e as ordens dos guardas pareciam distantes, quase como um eco apagado. Khalid a chamava, sua voz misturando-se à confusão, mas ela mal conseguia ouvir. Desculpe, Layla, mas você não pode ficar lá. Aiden insistiu, arrastando-a por um beco escuro, longe do tumulto. A adrenalina pulava nas veias dela, mas algo dentro dela gritava para que ela parasse, que olhasse para trás. O que Amir dissera ainda ecoava em sua mente. A escolha dela é tudo o que importa agora. Quando finalmente se afastaram do barulho, Layla se virou para Aiden, ofegante. O que realmente está acontecendo? O que está errado com Khalid? Aiden parecia hesitar, o olhar dele intenso. Layla, o que vou te contar vai mudar tudo e pode ser perigoso. E quando ele começou, cada palavra queimava na língua, como se burlasse um pacto sagrado. Khalid não é um mero sheik preocupado com poder. Ele é parte de uma linhagem antiga, uma dinastia que tem seus próprios segredos. Segredos que ameaçam não só você, mas todo o reino. Layla ficou paralisada. Segredos? Como assim? Uma onda de dúvidas a atravessou, como um frio cortante. Ele e sua família estão conectados a uma profecia que fala de destruição. Ele não está apenas fazendo isso por você. O casamento é uma parte de um plano maior, algo que envolve a sobrevivência de El-Mahadir. O olhar de Aiden se endureceu. Assim como a profecia fala de um sacrifício, ele também precisa de você para isso. Mas você faria isso por amor ou por dever? As palavras dele eram como uma faca. Layla não sabia se queria crer, mas a verdade parecia estar crescendo em seu peito, como uma fogueira prestes a se tornar um incêndio. Aiden, você não pode estar falando sério. Khalid me ama. Isso não é amor, Layla. É uma manipulação. E você tá no meio disso tudo. A pressa na voz de Aiden era palpável, como se o tempo estivesse se esgotando. Então, como se a realidade tivesse sido arrancada dele, um estrondo repentino ecoou. O chão tremia sob seus pés. Aiden e Layla se entreolharam antes que tudo ao redor deles parecesse escurecer. Uma explosão que acendeu como uma serpente de fogo surgiu em meio ao caos da praça. Layla viu uma fumaça negra se erguendo nas proximidades. Gritos e a correria se intensificaram. Que foi isso? Ela gritou, o pânico a dominando. E de repente, uma figura conhecida mancou para eles, envolta em chamas e fumo. Khalid. Ele avançou, ferido, seu rosto revelando uma mistura de dor e determinação. Layla, ele chamou, estendendo a mão, mas o que ela viu em seus olhos a fez sentir o chão sumir sob seus pés. Eu não pude impedir. Eles atacaram, estão atrás de nós. Mas o desespero não tinha fim. Em meio aos gritos e o caos, surgiu um novo personagem. Um homem de manto escuro, cuja presença fez o ar parecer mais denso. Ele parou diante deles, um sorriso sinistro dançando em seus lábios. Ah, que bela reunião! Vai ser um prazer ver quem vai realmente fazer o sacrifício. O coração de Layla disparou. Era um rosto que não reconhecia, mas havia algo profundamente familiar em sua postura, como se tivesse visto aquele homem antes, em um sonho. E a verdade aflorou com força. Você é parte disso, não é? A pergunta saiu trêmula, enquanto a realidade se desdobrava como um quebra-cabeça. Khalid se virou, um misto de raiva e incredulidade no olhar. Mas o homem apenas riu. Eu sou só um espectador, querida Layla. Mas você e Khalid, vocês são o cerne disso tudo. E a grande revelação ainda está por vir. A tensão no ar tornou-se quase palpável.
um nó pesado em seu estômago. O que quer que estivesse à frente era mais aterrador do que qualquer coisa que pudesse imaginar. E neste momento, Layla percebeu que a verdadeira natureza de sua realidade estava prestes a ser revelada, mas por um custo que ela ainda não conseguia compreender. E enquanto o caos invadia a praça e a situação se tornava mais intensa, uma certeza surgiu. A escolha dela estava além do amor ou do sacrifício. Estava ligada a um legado que jamais poderia ter previsto. E as consequências desse novo futuro estavam prestes a desabar sobre eles. Layla sentiu o aperto no coração enquanto Aiden a puxava para longe da praça caótica. O som da multidão gritando e as ordens dos guardas pareciam distantes, quase como um eco apagado. Khalid a chamava, sua voz se misturando à confusão, mas ela sabia que não podia voltar. Desculpe, Layla, mas você não pode ficar lá. Aiden insistiu, arrastando-a por um beco escuro, longe do tumulto. A adrenalina pulava nas veias dela, mas algo dentro dela gritava para que parasse, que olhasse para trás. O que Amir dissera ainda ecoava em sua mente. A escolha dela é tudo o que importa agora. Quando finalmente se afastaram do barulho, Layla se virou para Aiden, ofegante. O que realmente está acontecendo? O que está errado com Khalid? Aiden parecia hesitar, o olhar dele intenso. Layla, o que vou te contar vai mudar tudo e pode ser perigoso. Cada palavra dele carregava um peso, como se a verdade estivesse prestes a desmoronar sobre eles. Khalid não é um mero sheik preocupado com poder. Ele é parte de uma linhagem antiga, uma dinastia que tem seus próprios segredos, segredos que ameaçam não só você, mas todo o reino. Os olhos de Layla se alargaram. Segredos? Como assim? Uma onda de dúvidas a atravessou, como um frio cortante. Ele e sua família estão conectados a uma profecia que fala de destruição. O casamento é uma parte de um plano maior, algo que envolve a sobrevivência de Elmahadir. A voz de Aiden estava carregada de urgência. Assim como a profecia fala de um sacrifício, ele também precisa de você para isso. Mas você faria isso por amor ou por dever? As palavras dele eram como uma faca. Layla não sabia se queria crer, mas a verdade parecia estar crescendo em seu peito, como uma fogueira prestes a se tornar um incêndio. Aiden, você não pode estar falando sério. Khalid me ama. Isso não é amor, Layla. É uma manipulação. E você está no meio disso tudo. O pânico na voz de Aiden era palpável. Nesse momento, um novo barulho cortou o ar. Um estrondo. O chão tremia sob seus pés. Aiden e Layla se entreolharam antes que tudo ao redor deles parecesse escurecer. Uma explosão, como um soco que ressoou pela praça. Fumaça negra começou a se erguer de perto. Gritos e o caos se intensificaram. Layla não conseguia processar o que estava acontecendo. Então, no meio da nuvem de poeira, uma figura conhecida emergiu. Era Khalid, sua aparência desfigurada pela dor e fúria. Layla! Ele gritou, estendendo a mão. Mas o que ela viu em seus olhos a fez sentir que o chão sumia sob seus pés. Eu não pude impedir. Eles atacaram. Estão atrás de nós. Mas antes que pudesse responder, o homem de manto escuro apareceu novamente, com um sorriso sinistro. Ah, que bela reunião! Vai ser um prazer ver quem vai realmente fazer o sacrifício. Quem é você? Khalid perguntou com raiva, sua voz baixa e ameaçadora. Sou apenas um mensageiro, o homem disse, com um sorriso de deboche. E você, Khalid? Não esperava que sua querida Layla estivesse tão envolvida no jogo, não é? Nesse momento, um brilho atravessou o olhar de Aiden. Ele se aproximou lentamente de Layla
E em uma fração de segundo, a verdade desabou sobre ela, como uma avalanche. Layla, eu sou seu irmão! As palavras oca pesaram no ar como uma bomba. O quê? O que você está dizendo? Ele a olhou nos olhos, muito parecido com Amir, e as peças começaram a se encaixar. Eu não morri! Eu fui separado de você! Todo esse tempo, fomos manipulados. Layla sentiu a cabeça girar. Mas como? Como pode ser? Khalid olhou para Aiden, horrorizado. Isso é um truque! Você está mentindo! Não! A verdade é que todos nós fazemos parte desse plano. A voz de Aiden estava arrastada, mas cada palavra ressoava com um peso nunca antes sentido. Layla mal conseguia respirar. O que isso significava? Khalid e Aiden, todos os segredos, as mentiras, a traição, tudo envolvia sua própria família. A conhecia tão bem, mas a verdade a acertou como uma flecha. O futuro de El Mahadir agora estava entrelaçado nas sombras do passado. Enquanto o caos dominava e o homem de manto escuro sorria, Layla percebeu que as respostas que buscava estavam a poucos passos dela. Mas, à medida que o pânico aumentava e os gritos ressoavam em seus ouvidos, outra verdade salida a atingiu. Ela tinha que fazer uma escolha. E essa escolha poderia mudar tudo de uma vez por todas. Mas o que aconteceria com o amor que pensava ter? E se o sacrifício que a profecia previu fosse mais pessoal do que imaginara? O silêncio repentino semeou uma nova tensão, enquanto Layla se preparava para o que estava por vir. Cada respiração pesava como uma vida. E o futuro parecia mais incerto do que nunca. Layla sentiu o aperto no coração enquanto Aiden se adiantava, revelando que era seu irmão. Uau! Tudo o que ela achava que conhecia desmoronava diante dela. A confusão girava em sua cabeça. Como você está vivo? Como isso é possível? Fui separado de você, mas não estou aqui apenas para me revelar. Aiden explicou, a urgência na sua voz. Khalid está mais envolvido do que você imagina. Não é só um casamento. É um jogo pelo poder. Ele precisa de você para uma profecia antiga que pode destruir o reino. A profecia? Layla murmurou, lembrando-se das palavras que tinha lido no templo. Uma sensação pesada se instalou em seu estômago. E antes que ela pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. A multidão, queima na praça, começava a avançar em direção ao beco. Khalid estava desesperado, tentando abrir caminho entre os guardas. Layla, você não pode ouvi-lo. Aiden mente. Ele está aqui para te levar. Mas algo mudou. O homem de manto escuro, que observava a cena com um sorriso irônico, tinha um brilho maligno nos olhos. Apenas esperem, meus queridos. A verdade é muito mais complicada. Ele estendeu a mão, como se pudesse fazer desaparecer toda aquela confusão com um gesto. E então, o que parecia um simples truque de magia se tornou um pesadelo. O chão sob seus pés tremeu. Um rugido ensurdecedor ecoou e explodiu uma fissura, abrindo uma fenda no pavimento, bem ali, entre Layla e Khalid. A multidão ficou em choque. As pessoas gritavam e corriam. Khalid gritou por Layla, a voz cheia de desespero. Mas o caos fez tudo parecer distante. Não podemos ficar aqui! Aiden puxou Layla pela mão, mas ela começou a hesitar. Ele era seu irmão. Mas, e Khalid? O que ela deveria fazer? Você precisa confiar em mim, Layla. O passado é mais complicado, Aiden insistiu, enquanto a fenda se alargava, ameaçando engolir tudo ao redor. A fumaça subia,
E o homem de manto escuro começou a rir, um riso profundo que parecia sugar a luz do lugar. Ah, minha querida, você está prestes a descobrir o que realmente significa fazer um sacrifício. E com essa frase, algo sinistro aconteceu. De repente, o homem girou e uma onda de energia pulsante surgiu, cobrindo a fenda com uma luz escarlate. A visão diante de Layla se distorceu. Ela viu flashes, imagens de Khalid, Aiden, seu pai, todos juntos ligando-se a uma antiga linhagem. Uma dor atravessou seu peito. Quando a visão clareou, Layla viu algo que a fez gritar. Aiden, seu irmão, estava preso na luz vermelha, mas ao invés de debilitado, seu rosto estava transformando-se, revelando características que pareciam Khalid. E esses olhos eram os mesmos. O que está acontecendo? O choque a paralisou. Eu sou a linha de sangue, Layla. Aiden gritou, mas sua voz ressoava com o mesmo tom de Khalid. Nós somos parte da mesma linhagem, e essa força, ela me transforma. Layla mal podia acreditar. Aiden, Khalid, tudo girou ao seu redor enquanto o homem escuro dava risadas malignas. Sim, querida, e o destino exige um sacrifício. Agora, você achará difícil distinguir entre os dois. Quem você escolherá? O que você terá que sacrificar? O chão tremeu novamente e a energia pulsava. O caos e o desespero pareciam se intensificar. Escolhe, Layla, o amor ou a lealdade? As palavras do homem ecoavam penetrantes como flechas. Layla estava perdida. O mundo ao seu redor começou a girar. A ideia de perder um deles se tornou insuportável. Ela ficaria sem família, sem amor? Poderia ser que a resposta estivesse em um sacrifício que ainda não compreendia? Quanto cada um estava disposto a perder? Assim, em meio à fumaça e o pânico, Layla se viu no centro do destino de El-Mahadir. Aquela escolha não era só dela, mas do futuro de todos. Como ela poderia decidir? O verdadeiro sacrifício se tornava cada vez mais obscuro, e a solução cada vez mais distante. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo ou a levar à ruína. Layla sentiu o aperto no coração enquanto Aiden se adiantava, revelando que era seu irmão. Uau! Tudo o que ela achava que conhecia desmoronava diante dela. Como? Você está vivo? Como isso é possível? Fui separado de você, mas não estou aqui apenas para me revelar. Aiden explicou, a urgência na sua voz. Khalid está mais envolvido do que você imagina. Não é só um casamento, é um jogo pelo poder. Ele precisa de você para uma profecia antiga que pode destruir o reino. A profecia? Layla murmurou, lembrando-se das palavras que tinha lido no templo. Uma sensação pesada se instalou em seu estômago, e antes que ela pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. A multidão queima na praça começava a avançar em direção ao beco. Khalid estava desesperado, tentando abrir caminho entre os guardas. Layla, você não pode ouvi-lo! Aiden mente! Ele está aqui para te levar! Mas algo mudou. O homem de manto escuro que observava a cena com um sorriso irônico tinha um brilho maligno nos olhos. Apenas esperem, meus queridos. A verdade é muito mais complicada. Ele estendeu a mão, como se pudesse fazer desaparecer toda aquela confusão com um gesto. E então, o que parecia um simples truque de magia se tornou um pesadelo. O chão sob seus pés tremeu. Um rugido ensurdecedor ecoou e explodiu uma fissura.
abrindo uma fenda no pavimento, bem ali, entre Layla e Khalid. Ficou em choque. As pessoas gritavam e corriam. Khalid gritou por Layla, a voz cheia de desespero, mas o caos fez tudo parecer distante. Não podemos ficar aqui. Aiden puxou Layla pela mão, mas ela começou a hesitar. Ele era seu irmão, mas e Khalid? O que ela deveria fazer? Você precisa confiar em mim, Layla. O passado é mais complicado. A voz de Aiden estava arrastada, mas cada palavra ressoava com um peso nunca antes sentido. Então, no meio da fumaça, algo se destacou. Uma duquesa, vestida com um manto de veludo, emergiu do caos. Era a rainha Marian, um rosto familiar que todos conheciam, mas o que vinha a seguir era um choque. Aiden! Layla! Ela gritou, e seu olhar fixou em Khalid com uma intensidade assustadora. O que você fez? Como você sabe? Khalid questionou, seus olhos se estreitando. O que isso tem a ver com você? A rainha se virou para Layla, seus olhos brilhando. Layla, você não entende. Aiden não é quem você pensa. Ele não é seu irmão. É o príncipe herdeiro infiltração, destinado a parar você. O mundo de Layla desabou. Não! Você está mentindo! O choque a atravessou como um relâmpago. Se você se casar com Khalid, o reino inteiro desmoronará. Layla olhou para Aiden, confusa e desesperada. Ele parecia inseguro, mas em seus olhos havia algo que parecia distante da verdade. Diga a verdade, Aiden. O que você realmente quer? Ele hesitou por um momento, e suas feições mudaram. Eu só quero que você esteja a salvo. Salvo? A voz de Layla tremeu. Qual o preço da sua segurança? Quem você realmente é? E então, a rainha gaguejou. A verdadeira linha de sangue não era de Aiden. Você, Layla. Você é a última herdeira da linhagem dos governantes de El Mahadir. O seu casamento não será apenas uma cerimônia. Será um sacrifício para a nossa linhagem. Uma escolha entre poder e amor. As palavras dela cortaram como uma faca. Layla se sentiu tonta. O mundo ao seu redor desmoronando em pedaços. Mas eu não. Sim, Layla, você pode acabar com essa maldição ou deixá-la viver, disse a rainha. A fenda agora se alargava e um vento perturbador começou a soprar. O homem de manto escuro sorriu ainda mais e no caos, Layla olhou para Khalid e depois para Aiden, tendo que decidir o que fazer em uma fração de segundo. Eu não sei o que fazer. A tensão era palpável e a multidão ao redor estava paralisada por um medo coletivo. Escolha, Layla! O que você quer ser? Uma rainha ou uma simples mulher? O poder é seu, mas o amor pode te salvar. A rainha mandou, seus olhos fixos em Layla. O homem misterioso a observou com um sorriso sinistro. Cada segundo parecia um século e Layla sentiu seu coração disparar. O peso de não apenas uma, mas de várias vidas nas suas costas a sufocava. O que significava isso tudo? Quem era realmente a protagonista em seu próprio destino? Enquanto o chão tremia e a energia pulsava, Layla se perguntou se não havia uma saída. Para onde isso a levaria? Para mais morte, mais dor, tudo o que conhecia estava prestes a mudar. E quando a fenda se abriu e uma sombra pareceu engoli-la, ela soube que tudo ainda poderia se tornar um pesadelo. E assim, no clímax de uma escolha imposta,
Tudo o que ela poderia fazer era esperar pela verdade, brutal e nua, que se revelaria a seguir. Layla sentiu o aperto no coração enquanto Aiden falava, cada palavra dele a puxando para o abismo da confusão. As revelações se acumulavam em sua mente, mas antes que pudesse processar completamente, um tremor atravessou o chão novamente. A fenda se alargava, a poeira subia e os gritos da multidão tornavam-se uma cacofonia aterradora. Escolhe, Layla! A voz da rainha ressoava no fundo de sua mente. A tensão era palpável, como se a própria atmosfera estivesse prestes a estourar. Ela olhou para Khalid, que lutava contra os guardas. Sua expressão, uma mistura de desespero e fúria. Aiden estava lá, mas e se ele estivesse mentindo? O que realmente significava tudo aquilo? Então, o homem de manto escuro avançou, seu sorriso maligno crescendo. Querida Layla, você está prestes a descobrir o verdadeiro significado do sacrifício. Ele estendeu as mãos e uma onda de energia vermelha emanou de seu corpo, envolvendo tudo à sua volta. A multidão ficou paralisada, mesmerizada pela cena. E então a luz vermelha disparou em direção a Layla, mas algo inesperado aconteceu. Aiden deu um passo à frente, levantando a mão. Em um instante, uma linha de energia oscilante surgiu entre eles, quase como uma ponte de luz. Não, Aiden! Layla gritou, mas era tarde demais. Ele estava se oferecendo como um escudo, e a luz o envolveu, como se o engolisse. A multidão ficou em choque. O homem de manto recuou, e a expressão de triunfante se tornou um gesto de desespero. Aiden gritou, mas o som que saiu de sua boca não era humano, mas um uivo profundo que ecoou por toda a praça. O brilho vermelho envolveu seu corpo e, de repente, ele começou a se transformar. Seus músculos se expandiram, seu rosto distorcia, e em questão de segundos, Aiden não era mais Aiden. Era uma criatura colossal, um ser imponente que exalava poder e raiva. Um lobo de sombras, uma manifestação daqueles que foram traídos. Não! O que você fez com ele? Layla gritou, chocada e desesperada. Essa criatura, que antes era seu irmão, agora era um monstro, uma figura saída de um pesadelo. A multidão começou a recuar, o medo dominando cada rosto. O homem de manto frio como aço olhou para a criatura com um misto de temor e respeito. Excelente! Você se libertou, Aiden. Agora, você será o agente da mudança. O homem agora parecia clarear a figura, como se tivesse o controle. Mas antes que Layla pudesse entender, Khalid saltou, buscando se posicionar entre eles. Não toque nele! Sua voz ressoava com força. Se ele é o lobo, não podemos deixá-lo livre. O silvo do lobo ecoou, e em uma onda de coragem, Layla aproximou-se, temendo o que estava acontecendo, mas também sentindo uma conexão profunda. Aiden, sou eu! Layla, lute contra isso! Mas dentro daquela ferocidade, algo humano ainda parecia brilhar em seus olhos, uma batalha interna pela alma perdida. O homem de manto começou a rir, um riso que carregava a promessa de mais dor. Ah, mas a verdade, querida Layla, é que ele sempre foi destinado a se tornar o lobo. Você não pode salvá-lo se não entender quem você verdadeiramente é. A fenda no chão se alargou ainda mais e um vento cortante começou a soprar. Para Layla, cada segundo parecia uma eternidade. O desespero e a dúvida se tornaram um labirinto em sua mente. E se Aiden realmente fosse parte de algo maior, uma força além de sua compreensão?
E se o verdadeiro sacrifício não fosse o que ela pensara? O lobo rosnou e a multidão estava presa no seu horror. A resposta que Layla buscava estava ali, bem diante dela, mais sombria do que imagina. Aiden! Ela gritou novamente, lágrimas escorrendo. Volte para mim! Mas a atmosfera pulsava como uma tempestade, e enquanto ela se aproximava, o mundo começou a desvanecer ao seu redor. E naquele momento, Layla percebeu: o que ela considerava amor poderia estar se transformando em algo muito mais negativo, uma conexão que atravessava o tempo e o espaço. Quando a luz finalmente se extinguiu, ela soube que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. O que verdadeiramente era o amor? O que ela realmente estava disposta a sacrificar? A escuridão a envolveu e a história apenas começou a se revelar. Layla sentiu o aperto no coração enquanto aquela nova realidade se desenrolava diante dela. A figura imensa de Aiden, transformada em uma criatura aterradora, deixava a multidão em total pânico. Ela olhou para ele, buscando aquele irmão que conhecia, mas o que via era um monstro. Um rosnado profundo reverberava, e cada batida do coração dela soava como um tambor de guerra em meio ao caos. O homem de manto escuro sorriu, quase satisfeito. Excelente, Aiden, lute contra eles! Ele parecia pensar que tudo isso era um grande jogo, e as risadas ecoavam como veneno nas veias da cidade. Não, Aiden, volte, por favor! A voz de Layla tremia. Um nó se formou na garganta enquanto seus olhos marejavam. Mas, enquanto tentava alcançar o irmão, um grito estrondoso ressoou no ar, estilhaçando os gritos da multidão. Khalid, em um gesto de desespero, correu na direção de Aiden, mas a criatura girou, pronta para atacar. Saia da frente! Gritou. O choque estampado em seu rosto era visível. A adrenalina enchia a praça, o tempo parecia se arrastar. E então aconteceu. O homem de manto escuro, em meio ao tumulto, levantou as mãos. O chão começou a tremer novamente. De repente, a fenda no chão se abriu ainda mais, e um forte clarão iluminou a escuridão. Uma onda de energia branca disparou para cima, cercando todos. A ligação entre os três parecia mais intensa. Khalid, Aiden e Layla se viraram para o homem. O que era isso? E então ele começou a rir, uma risada que ecoou entre as paredes da praça. Finalmente, a verdade vem à tona! Sua voz era cortante, como lâmina. Layla foi envolvida por uma luz ofuscante. O tempo parou. E o que aconteceu em seguida, nenhuma delas poderia prever. Uma cena se desenrolou diante dos olhos de Layla. Lembro da sua infância, dentro de um lar feliz, com o pai trabalhando na forja. Mas então visões de um passado sombrio começaram a aparecer. Um sacrifício, um evento há anos enterrado. Uma cerimônia antiga que envolvia sua luta. Uma nova linha de sangue que havia sido corrompida. E as imagens eram distorcidas. O homem de manto escuro estava ali, com um sorriso no rosto, durante aquele ritual. O cenário mudou novamente. Layla agora via Khalid, não como um amante, mas como um lacaio da escuridão, parte de todo aquele enredo maligno. Ele havia estado envolvido na separação dela, na ocultação da verdade sobre Aiden. Aiden não é seu irmão, Layla. Uma voz ressoou, clara como cristal. Era a rainha Marian, que apareceu como uma sombra, a essência do poder, que revelava seu verdadeiro eu. Ele é a última linha de uma antiga dinastia, e a verdade é que você é a guardiã de tudo isso. A revelação se espalhou como um incêndio. A fenda se iluminou e as figuras de guerras passadas surgiram, fantasmagóricas, dançando ao redor deles.
O que estava acontecendo era uma teia de enganos, uma traição que remontava a gerações. Khalid agora olhava para ela com uma expressão de perda e confusão, enquanto Aiden, preso em sua forma de lobo, parecia lutar contra a própria escuridão que o consumia. Não, isso não pode ser real. O coração de Layla disparava. A confusão era intensa. Como poderia, de repente, estar no centro de algo tão grandioso? Khalid, por favor, me diga que não é verdade. Mas os olhos dele estavam fixos em uma nova tomada de consciência. O peso da traição começava a culticá-lo. Layla, eu não sabia. A verdade me foi ocultada. Eu não sou seu inimigo. Bespé, o homem de manto escuro, virou-se para eles. Sacrifício, amor, poder. Vocês decidirão o destino desse reino. Confusão é só o começo. E assim, enquanto a cena desmoronava ao redor deles e a energia pulsava cada vez mais forte, Layla percebeu que o destino parecia mais incerto do que nunca. Quem ela realmente era e quem cada um se tornara. As respostas vinham rapidamente, mas deixavam perguntas ainda mais profundas. O que se revelava era muito maior do que um simples amor. O que ela teria que sacrificar agora mudava tudo. A energia na praça era palpável. A fenda na terra pulsava, como se a própria terra estivesse viva, desejando engolir tudo. Layla estava em choque, observando Aiden, agora um lobo imponente, lutar contra a escuridão dentro de si. Khalid estava parado, a dor clara em seu rosto, enquanto os olhares da multidão os atravessavam como lanças. Não, Aiden! Volte para mim! Layla gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O lobo hesitou por um momento, e ela viu um brilho humano em seus olhos, uma fração de quem ele realmente era. Mas o homem de manto escuro não deixou espaço para a esperança. Cale-se, Layla! Você não sabe o que está pedindo. Ele ergueu as mãos novamente, designando mais caos. E assim, a luz escarlate voltou formando um campo ao redor do lobo, preso em uma escuridão crescente. Khalid avançou cada passo pesado, seus olhos focados no irmão de Layla. Aiden, lute contra isso! Você é mais forte do que essa besta! Ele gritou com o coração na mão. As palavras perfuraram a atmosfera e Layla soube. Precisava agir. Aiden, você é meu irmão. Nós superaremos isso juntos. Sua voz penetrava, implorando para que ele se lembrasse do que realmente era. Uma luz fraca começou a brilhar ao redor do lobo. Ele se contorceu, lutando contra a força obscura. Layla! O rosnado estava lá, mas havia um tremor de humanidade em sua voz. As correntes da maldição começavam a rachar. Khalid olhou para a rainha, que havia ficado em silêncio até então. Marian, precisa fazer algo. Ele estava desesperado, mas a rainha parecia hesitar. Os laços de sangue são complicados, Khalid. Somente Layla pode decidir. O que está em jogo é maior do que todos nós. Layla sentiu o peso da escolha. O que quer que fizesse, mudaria tudo. A multidão ao seu redor estava em silêncio, o medo e a esperança misturados nos rostos. Com o coração disparado, ela deu um passo à frente. Aiden, eu não vou desistir de você. Você sempre foi parte de mim e eu sou parte de você. A luz escarlate começou a cintilar e a raiva do lobo se transformava em confusão. O homem de manto escuro também parecia inquieto, como se o poder dele estivesse vacilando. Agora, Aiden, lute! Foi a última coisa que Layla gritou, e uma onda imensa de luz irrompeu de suas mãos. A conexão entre eles se tornou uma ponte de amor, luz e coragem, despejando esperança sobre a escuridão que ameaçava engolir tudo. O lobo se transformou, e de dentro daquela massa escura, Aiden começou a voltar ao seu verdadeiro eu.
Ele se contorceu e, com um rugido poderoso, a forma horrenda foi dissolvendo. Layla e Aiden se olharam, ambos livres. A energia ao redor suavizou, e quando a última partícula de escuridão se dissipou no ar, Layla segurou as mãos de Aiden. Você está comigo agora. Isto é o que importa. Khalid estava ao lado deles. A tristeza em seus olhos começava a se transformar em alívio. Sinto muito, Layla. Eu não sabia. Sua voz era baixa, mas a sinceridade não passou despercebida. Todos nós temos nossos segredos, disse Layla, olhando para o homem de manto escuro, que agora se mostrava impotente. Mas aqui estamos, juntos. O passado não pode mais nos prender. Com as palavras ditas, um brilho de luz envolveu a praça. Uma energia renovadora que irradiava por todo o reino. O povo se uniu, observando a transformação enquanto a escuridão recuava e a esperança começava a renascer. Layla, você é mais forte do que pode imaginar, disse a rainha. A conexão que você tem com o poder é maior do que julgava. Use isso para reconstruir Elma Hader. Layla sorriu, sentindo a confiança florescer dentro de si. O reino ainda dependia deles, mas agora havia um caminho claro diante delas. No fundo, uma pergunta ecoava, mas o futuro permanecia envolto em mistério. E assim, com novas decisões tomando forma no coração do reino, o novo começo se desenrolava ante os olhos de Layla. Mas antes de partir, não pôde deixar de sentir a emoção misturada com a determinação. Vamos começar a reconstruir, juntos! Enquanto todos começavam a se dispersar, Layla sabia que nada seria simples. Ela tinha um futuro incerto pela frente, mas agora não enfrentaria sozinha. E a você, que nos acompanhou nesta jornada, chegou a hora de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer ainda mais. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa jornada.